Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui um pouquinho para falar para vocês sobre um artigo bem bacana, que é o nosso estudo de caso. O artigo ele saiu na revista de administração da FGV, e apesar do nome grande, né, a importância do apego à marca para engajamento em causas de responsabilidade social corporativa, eu vou tentar fazer o assunto ser bem leve, bem tranquilo, para que todo mundo consiga entender e também não tomar muito tempo aí, porque no final do dia é algo bem tranquilo assim que o assunto aborda, que eu e meu amigo a gente vai abordar aí e explicar para vocês, beleza? Então vamos lá. Como que a gente vai dividir essa apresentação? Primeiro eu vou dar uma contextualizada em relação à necessidade desse estudo, falar um pouquinho sobre o que está acontecendo no mercado hoje em relação à aproximação das marcas dos consumidores. Depois vou passar por três temas que são importantes para a gente entender o trabalho. E depois eu vou passar para o experimento 1. Após isso, vai ter um outro vídeo, que meu amigo vai explicar um pouquinho do experimento 2, e vai chegar às conclusões finais do trabalho, beleza? Então vamos nessa. Ah, então, assim, galera, uma coisa que a gente precisa contextualizar, é batido a gente falar isso, a gente sabe disso, enfim, várias movimentações no mercado dão esses indícios pra gente. A gente vê muita notícia, fala que o mercado está competitivo, as marcas uma constante de fusão e aquisição, investimento em mídia, mas o mercado hoje é muito mais competitivo do que antigamente. E as marcas elas competem muito por fidelização e por novos meios de se aproximar e posicionar diante do consumidor. Principalmente as grandes marcas a gente vê isso, tá? E para isso elas usam alguns mecanismos assim que se a gente pegar os dois, três últimos anos aí, a gente tem alguns mecanismos que as marcas estão utilizando para se aproximar do consumidor. Por exemplo, aqui eu estou citando três, e a gente vai focar no último aqui, mas eu vou passar pelos outros dois porque são movimentos importantes da gente monitorar em relação à marca. Nos últimos 2, 3 anos, a gente está vendo um movimento muito grande de avatarização das marcas. Então, o que está acontecendo é que várias marcas estão sendo personificadas e transpostas por uma realidade mais próxima do que a nossa, porque dessa maneira ela consegue se aproximar e se posicionar em situações que o consumidor se encontraria e que ele também se veria enfrentando aquelas situações. Então, é uma maneira que algumas marcas estão enfrentando aí, tentando se aproximar do consumidor. A segunda maneira, ela é um pouco mais antiga, assim, desde 2019 está acontecendo, 2018 também fora do Brasil, mas a gente aqui é um exemplo, trago o exemplo de esportes, né, de marcas não endêmicas em novos ambientes. O que é uma marca não endêmica? É uma marca que ela não é nativa daquele meio. Então, por exemplo, nesse caso aqui, a gente está falando de patrocínios que estão acontecendo no mundo dos esportes, e patrocínios gigantescos, e que não necessariamente existe uma ligação muito forte, mas as características de um determinado público fazem com que essas marcas se interessem em se aproximar daquele meio, em se aproximar daquelas ações em específico. E por fim, o que a gente vai focar hoje, né, é um engajamento em causa de responsabilidade social corporativa, que é basicamente marcas se posicionando e apoiando ações relacionadas a temas que são considerados de responsabilidade social. Beleza? Então vamos lá. Mas para isso, primeiro vamos falar um pouquinho aqui, né? Responsabilidade social corporativa, onde vive, o que come. Hoje no Globo Repórter, né? O Sênio Bhattacharya, que é um nome um pouquinho complicado, sugeriram que indivíduos tendem a se identificar com marcas que se engajam em responsabilidade social corporativa e por isso, ah, porque isso auxilia na manutenção do indivíduo de sua própria autoimagem. Então, isso significa que o consumidor fica aliviado de consumir algo de uma marca que faz a sua parte em responsabilidade social corporativa. Como eu disse anteriormente, responsabilidade social corporativa é, são ações que as organizações fazem para se aproximar de alguma causa social, ambiental. Hoje em dia, principalmente em indústria e empresas de capital aberto, está se falando muito de ESG, que são as empresas verdes, né, que têm princípios e metas de redução da emissão de carbono. Então,
esse estudo aí do Sam, ele aponta que o consumidor final, ele se sente aliviado de consumir de marcas que têm responsabilidade, praticam ações de responsabilidade social corporativa. É, Vamos lá agora para o próximo termo, que é o apego à marca. Eu acho que esse aqui é um pouco mais tranquilo de ser definido, é, mas vou trazer a definição aqui do Park, que ele traz para a gente que o apego à marca é a força da relação afetiva que conecta uma marca com o indivíduo e denota um estado psicológico em que a marca é vista como uma extensão do indivíduo. E assim, a gente tem N casos aqui que a gente pode citar de apego à marca, mas eu acho que o mais próximo que todo mundo tem aqui é o Nubank, né? Então, o Nubank ele teve um trabalho de construção de marca que foi muito bem feito pela equipe de branding e teve também uma participação muito grande ali da equipe de CX, né, que é focada em oferecer uma experiência legal para os clientes Nubank. Mas resulta em várias postagens nesse sentido aí. Em rede social você vê isso, em qualquer post do Nubank você vai ver isso. Sai alguma notícia polêmica no Nubank, tem gente lá defendendo o Nubank. É, então, o apego à marca é justamente essa ligação, a extensão do eu que o indivíduo tem para com a marca. Beleza? Vamos lá então para o último conceito que a gente tem aqui, né? Vamos para o último conceito, que é o apego à marca sobre a congruência marca-causa. Mas primeiro a gente precisa definir o que é congruência marca-causa e o que o apego à marca influencia sobre isso, né? Vamos lá, eu vou dar um exemplo aqui que vai ficar bastante claro em relação a isso. Eu vou dar um exemplo extremo, não levem isso para a vida de vocês, mas, por exemplo, vamos pegar a Souza Cruz apoiando uma ação, por exemplo, de prevenção ao câncer. A congruência, a marca e a causa, elas não se conversam bem. E isso fica claro para o consumidor, isso fica claro para o cliente. Então, esse exemplo que eu dei é uma baixa congruência, né, entre marca e causa. Mas a gente pode também citar, por exemplo, uma empresa e uma causa de alta congruência. Como vamos pegar aqui, por exemplo, a Avon e prevenção ao câncer de pele. São coisas que se conversam e que têm alta congruência, né? Com isso definido, entendendo o que é essa congruência marca-causa, teve um estudo do Roy em 2010 que observou que o patrocínio de ações de responsabilidade social que são incongruentes, a marca é percebida de maneira negativa. Então, quando uma ação não é bem pensada no sentido de congruência, isso é visto de maneira negativa. E, obviamente, da maneira contrária, quando a congruência é alta, existe uma percepção grande de sinceridade da marca e da atitude em relação a aquele posicionamento. Além disso, existe um estudo que remete que o. Perdão, pessoal, meu computador está travando um pouco aqui, mas vamos continuar. Existe um estudo também que fala que existe um efeito secundário em relação às ações de RSC que a empresa possui, e essa sugere que a identificação do consumidor como empresa aumenta a percepção de que ele está envolvido naquela ação de responsabilidade social corporativa. Então, existe um sentimento de gratidão do consumidor e encoraja ele a participar também dessas iniciativas. Então, quanto maior a identificação do consumidor com a marca, com a empresa, quanto maior for o apego do consumidor com a empresa, maior esse sentimento de gratidão e intenção de apoiar essas ações. Com isso em mente, a gente passa para o experimento 1, né? Que tem o objetivo de avaliar qual é a congruência entre duas marcas e o consequente sentimento do público em relação a essa ação de uma empresa.
como que aconteceu esse experimento? É, a gente tem uma amostra de 131 pessoas. Essas 131 pessoas foram recrutadas no teste de uma universidade e elas foi realizado um pré-teste para selecionar uma marca e uma ação congruente ou incongruente a ela. Já vou dar um spoiler aqui, que eu não coloquei na apresentação porque eu prefiro falar. A marca escolhida foi a Coca-Cola e as duas ações, a congruente foi a reciclagem de resíduos e a incongruente foi a proteção ao câncer de pele. Então, assim, a gente tem duas ações que fazem. Uma faz bastante sentido com a atuação da Coca-Cola, com o meio de produção da Coca-Cola, com os resíduos que a empresa deixa, e a outra não faz tanto sentido. E como que eles acompanharam isso, né? Eles convidaram as 131 pessoas e elas foram informadas que a Coca-Cola estava fazendo uma testagem de campanha entre a participação de duas ações de responsabilidade social corporativa, né? A, a primeira seria de reciclagem de resíduos e a segunda de proteção do câncer de pele. Perdão, pessoal. E após essa apresentação, foi aplicado um questionário com uma escala de Likert de 7 pontos ali, que pedia pro, pro entrevistado ali, né, para essa pessoa, avaliar com qual ação ele identificava que a empresa Coca-Cola, no caso, teria maior congruência, né? E foi identificado aí que a empresa Coca-Cola tem mais congruência, obviamente, pela reciclagem de resíduos. Posteriormente, também foi aplicado um questionário que avalia o engajamento dos participantes da entrevista em engajar com cada uma das ações que a Coca-Cola estivesse tomando frente. E a conclusão que se foi tomada ali foi também que, pela congruência da empresa Coca-Cola e a ação de reciclagem de resíduos, esses 131 entrevistados estariam mais engajados em participar dessa ação do que em qualquer ação que a Coca-Cola tocasse em relação à prevenção ao câncer de pele. Então a gente vê aí a importância da congruência entre o posicionamento e a atuação da marca e as ações que ela vai fazer em relação à responsabilidade social corporativa. E a gente vê isso não só a nível de responsabilidade social corporativa, mas isso a gente pode extrapolar para outras ações de marketing, quando a gente vai falar de patrocínio de evento, de mídia a ser utilizada, de ações internas que vão fazer pelos colaboradores da empresa. É necessário que se tenha uma congruência muito grande entre a postura da marca, a identidade da marca e as ações que são adotadas. Boa noite. Dando seguimento, né, à fala do Felipe, eu vou falar agora um pouco sobre o experimento número 2. O experimento número 2 ele teve como método, né, uma amostra de design aplicada em estudantes universitários. No caso, assim, foi ao contrário, né, dos estudos anteriores, no qual as aplicações foram feitas solicitando aos participantes avaliação, né, de diversas ações de responsabilidade social corporativa. No caso do experimento número 2, o artigo fala, né, que eles optaram por expor cada indivíduo a um único estímulo de marca e causa para diminuir, né, querendo ou não, a carga cognitiva de realizar diversas avaliações. Falar um pouco sobre os procedimentos, né, que o experimento 2 aborda no artigo. Né. Foi proposto, né, que atitudes mais favoráveis à causa podem mitigar, né, o efeito de baixo apego em relação à marca. Ou seja, né, quando a atitude em relação à causa de responsabilidade social corporativa ela é alta, a intenção, né, de aderir à causa de responsabilidade patrocinada por uma marca será alta também. Vale ressaltar também que tão ou até mesmo mais importante que a
a congruência, né? Ou seja, a equivalência, a característica, a semelhança, o propósito, marca, causa e a semelhança consumidor-causa, querendo ou não, a congruência é baixa. O interesse de engajamento do indivíduo acaba sendo menor. O, um estudo nosso também, um estudo realizado por Grau e Fowles em 2007, mostra que, né, os indivíduos com o maior envolvimento, querendo ou não, acaba demonstrando, né, atitudes mais favoráveis em relação às ações de responsabilidade social corporativa. Vale ressaltar também, né, que uma marca ela se torna respeitada, admirada pelo produto ou serviço que ela oferece. O consumidor, querendo ou não, por outro lado, ele se apaixona, né, e acaba criando empatia pela marca. Um exemplo bem prático aí que a grande maioria deve conhecer é a empresa, né, de cosméticos, a Natura. Querendo ou não, ela adotou, né, um marketing de causa de preservação da floresta amazônica. Assim, né, assim ela acaba passando aos seus consumidores, né, a imagem de uma empresa responsável socialmente, pois contribui, né, com a preservação da nossa floresta, que é um dos patrimônios mais valiosos do Brasil, né? E com isso, os seus clientes, né, entendem essa mensagem e, e acabam sendo fiéis, né, à marca e também sendo fiéis também à causa, né? A causa em si, que é a socialmente responsável, né, a preservação ambiental. Mas com base nisso, né, entretanto também o estudo do artigo, ele visa, né, investigar, querendo ou não, apenas os efeitos de atitudes do indivíduo em relação à causa sobre o retorno das ações de responsabilidade social corporativa, né, para a empresa. E não especificamente só para a sua causa. Um exemplo que o artigo traz é a Coca-Cola. Coca-Cola e o Dove. No estudo, né, manteve-se a marca Coca-Cola relacionada à reciclagem coletiva para representar, né, no caso, a marca causa. Bom, né, para uma maior generalização da situação referente ao estudo 2, foi substituído, né, a causa prevenção contra o câncer de pele, né, do primeiro exemplo, né, do primeiro experimento, no caso, por prevenção, né, contra o câncer de mama, para representar, né, uma ação incongruente, né, com a marca Coca-Cola, ou seja, que não é semelhante. A marca Dove, por ter sido uma das mais citadas, né, no qual foram 16 citações que equivale a 52%, né, dos respondentes, foi tida como, né, a marca mais apropriada para apoiar, né, a ação, né, prevenção contra o câncer de mama. Ao fazer essas escolhas, né, já era se esperado que a marca Coca-Cola Dove, né, Coca-Cola Dove fosse congruente, ou seja, semelhante, incongruente, né, incompatível com a ação de reciclagem coletiva. Incongruente, congruente, semelhante com a causa, né, de prevenção, né, do câncer de mama. Uma conclusão, né, uma discussão geral. Usando, né, diferentes marcas e causas, né, como o estímulo, foi verificado, né, que quando a atitude do consumidor em relação à causa é baixa, a intenção, né, de aderir à causa é maior quando a congruência marca-causa é maior, mas apenas quando o apego à marca é baixo. Quando o apego é alto, né, a congruência marca-causa se torna irrelevante para o apoio do consumidor. Por outro lado, quando a atitude do consumidor em relação à causa é alta,
a intenção de aderir à causa e aumentar a causa, né, aumenta à medida em que aumenta, né, o apego do consumidor. Vale ressaltar também aqui algumas observações, né, sobre as limitações e os possíveis estudos futuros. Os resultados eles foram obtidos, né, através de por experimentos realizados em alunos de graduação. Portanto, um, uma sugestão, né, seria que esses estudos futuros em, fossem aplicados, né, em uma população mais ampla. Além disso, também foram abordados apenas duas marcas, né, a Coca e a Dove. E quem sabe em estudos futuros eles podem contemplar, né, um número maior de marcas e causa. Bom, pessoal, essa foi a nossa apresentação. Obrigado a todos. Uma boa noite.